Vai prestar FUVEST? Não faz ideia do que vai cair nessa prova? Como a redação vai ser cobrado? Será que por acaso, se eu conhecer um pouquinho dos temas anteriores, eu tenho uma perspectiva um pouco mais clara para o futuro? É isso que você vai ver nesta aula aqui. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, Japa da Redação, e hoje eu trouxe um assunto bem pertinente relativo à FUVEST para ajudar você, meu caro aluno, que está em dúvida em relação a essa prova que é tão difícil. E nesta aula especificamente a gente vai analisar alguns temas de redação e traçar algumas perspectivas para o futuro de acordo com as características que a gente viu no passado. Mas, antes de mais nada, vale sempre lembrar, você, meu caro querido aluno, pode ajudar demais a gente. É uma coisa tão simples para você, mas tão significativa para a gente. Dá aquele joinha especial, compartilha bastante esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos mais recentes lançados aqui. Gente, isso ajuda demais a gente, cada inscrito é uma vitória sempre. Agora sim, a gente pode tratar desse assunto e em 2019 nós tivemos o seguinte tema: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Uma interrogaçãozinha no final, provocando você a refletir sobre essa temática que na época e ainda hoje, claro, é um questionamento que a gente levanta com muita propriedade. E esse tema, gente, foi muito pertinente porque havia acontecido diversos eventos históricos que antecedem essa edição de prova que foram bem significativos. Um desses exemplos de acontecimento que questiona esse papel histórico foi o incêndio do Museu Nacional. A partir daquele incêndio do Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, em que várias peças foram perdidas, um patrimônio cultural inestimável foi queimado, virou cinzas, nós tivemos um grande questionamento. Uma investigação, inclusive, foi feita a respeito dos responsáveis por aquele tipo de incêndio acontecer. E a justificativa ou a conclusão da investigação chegou à situação de que o incêndio poderia ser muito bem evitado se houvesse uma manutenção, se houvesse um investimento público em torno de manutenção de estrutura básica do prédio, que há muito tempo já as pessoas haviam alertando, os técnicos haviam alertando que esse prédio estava condenado e que era preciso, necessário, emergencial, fazer reformas drásticas para fazer com que esse prédio fosse preservado. Mas olha, nada foi feito. Veja que então, esse texto, essa referência, aliás, do museu, inclusive estava nessa proposta de redação como um texto motivador, já dava margem para uma reflexão para o que a proposta queria da gente. Ela queria que você refletisse principalmente sobre a importância que o Brasil dá ao seu patrimônio histórico. E por essa situação, por esse texto, por esse evento do incêndio no Museu Nacional, a gente pode perceber muito bem que a importância que o nosso poder público dá ao patrimônio cultural, que preserva a nossa história, que garante a nossa identidade, infelizmente o tipo de preocupação é pífia, é quase inexistente. Então a gente poderia afirmar, inclusive durante o decorrer do desenvolvimento desse texto, que o Estado é negligente e um dos indivíduos, um dos antagonistas que acabam pleiteando um papel de vilão nessa história toda. Além disso, essa mesma proposta trazia essa escultura aqui chamada de Amnésia, do escultor Flávio Cerqueira. Veja comigo, o que a gente tem nessa escultura que é bem simbólica e significativa, representativa? Nós temos uma criança negra, feita, esculpida em bronze, de tamanho natural, que está pegando um balde de tinta, uma lata, e jogando uma tinta branca sobre o seu corpo. Simbolicamente, o que isso representa? Representa o apagamento da história, como se aquela criança não tivesse mais orgulho ou nem sequer tivesse identidade histórica do seu passado e fizesse questão de estipular um embranquecimento. A gente poderia até entender que a história é embranquecida, a história não conta a perspectiva negra. Quer dizer, no final das contas, nos últimos anos, a gente está vendo um movimento cada vez mais intenso de resgate dessa história, dessa cultura de revalorização. No entanto, se a gente for contabilizar tantos anos de Brasil, durante a maior parte do tempo, o que a gente fez? A gente apagou a história dos povos negros, assim como também das tribos indígenas brasileiras. Veja então que mais esse texto, essa referência textual, aliás, por meio dessa escultura, apontava e direcionava o caminho que você deveria percorrer nessa proposta de redação. Ou seja, teria que perceber que, infelizmente, a problemática de valorizar o passado consiste em nós não termos o passado ou, muitas vezes, apagarmos o próprio passado e o Estado ser um dos elementos gestores desse procedimento, infelizmente, até hoje.
Cara, se você pensar bem, que doido esse tema de 2019, né? Muito reflexivo, faz a gente parar e pensar sobre a nossa própria identidade mesmo, né? E em 2020, galerinha, nós tivemos esse tema aqui, ó, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Olha só que da hora esse tema, o papel da ciência no mundo de hoje. Qual é o papel da ciência? Afinal de contas, o papel da ciência para muita gente é inquestionável. Né? Ninguém pode questionar que a ciência tem um papel crucial no desenvolvimento das relações humanas, que contribui historicamente para a preservação da nossa espécie, que durante muito tempo foi um elemento fundamental para que houvesse o surgimento de vacinas capazes de combater doenças que até então a gente não sabia sequer da existência, das causas, das razões. Gente, a ciência pode muita coisa e contribui diretamente com muita coisa mesmo para a nossa condição de bem-estar social. E esse tema caiu justamente no momento em que havia todo um movimento, e ainda há, todo um movimento anti-vacina terraplanista, ou seja, um movimento que nega a ciência, que fala que o conhecimento científico é passável, é alguma coisa que não serve de fato, esse conhecimento acadêmico das universidades não serve para nada. E, de fato, esse tema se torna mais pertinente ainda se a gente for analisar que nesse mesmo contexto de tema de redação FUVEST, houve uma série de cortes de contingenciamento de verbas que eram voltadas para as universidades com a ideia de estimular a pesquisa, de incentivar a formação de cabeças pensantes no Brasil, capazes de fazer com que a ciência avançasse. Veja, Estado novamente, fazendo cortes de verbas, contingenciamento. Então você percebe que a FUVEST ela tem um pé muito forte na realidade brasileira. Ele aborda questões muito coerentes e atuais em relação às preocupações mais críticas mesmo e acadêmicas mesmo desse cenário brasileiro. E ainda sobre esse tema de 2020, o que os textos motivadores nos traziam? Direcionavam principalmente a gente a reconhecer que a ciência sim é importante para combater toda essa situação de valorização de uma anticiência. E olha que curioso, tinha até um texto que eu achei muito bacana dentro desses motivadores que me veio à cabeça agora que eu quero contar um pouquinho para vocês. Eu não lembro de cor, mas eu vou contar aqui para vocês. Havia um texto que dizia o seguinte, que as pessoas usam o celular para disseminar fake news, um movimento anti-ciência, mas o próprio celular é fruto do processo tecnológico que permitiu a ele fazer usufruto para disseminar as fake news. Veja que inconsistência, que hipocrisia nesse tipo de atuação, de ação. E quando a gente chega em 2021, o que acontece? Galera, o que aconteceu no ano anterior? Galera, o que está acontecendo ainda hoje, nesse momento em que eu gravo esta aula? Gente, pandemia, loucura, muita coisa acontecendo, um bombardeio de informações, ações, a humanidade com um grande questionamento, uma interrogação em relação inclusive às economias neoliberais que estão entrando em colapso com o surgimento de regimes ditatoriais autoritários, esses que estão se impondo cada vez mais em discursos de ordem conservadores e intolerantes. Cara, o mundo tá um caos. E olha só o tema que a FUVEST nos lança nesse momento. O mundo contemporâneo está fora de ordem? Poxa, se a gente observar bem tudo que está acontecendo nesse momento, essa conjuntura, essa loucura, a gente chega à conclusão de que sim, né? Que o mundo contemporâneo realmente está uma loucura, está fora de ordem. Só que os textos motivadores não só nos orientavam para perceber esse caos que acontece na economia neoliberal, a frustração com o regime neoliberal, com esse modus operandi de ver capitalista de consumo exacerbado. Também dizia respeito à questão da crise ecológica ou do meio ambiente. E aí, nesses textos motivadores todos, havia um discurso proferido pela Greta Thunberg em 2019. E nesse discurso, ela dava uma espécie de chacoalhão na sociedade, nos líderes mundiais, falando que os líderes mundiais eles são os grandes responsáveis por essa condição. Eles são líderes, então deveriam exercer essa função de liderança para realmente motivar uma mudança coletiva em relação ao meio ambiente, porque o futuro, se a gente não cuidar do meio ambiente, estará perdido. Nesse caso, esse tema de redação casava muito bem com essa conjuntura. Então o aluno ele poderia desenvolver muito bem uma redação pautada nessa ótica, tanto do meio ambiente, do caos instaurado no meio ambiente, dessa insegurança toda que o jovem tem hoje de às vezes não ter um futuro porque a atual conjuntura é uma conjuntura de neoliberalismo fracassado que se explora cada vez mais a terra até a sua exaustão completa.
do retorno dos discursos de ódio cada vez mais conservadores e intolerantes e pregando o distanciamento entre os seres. Então havia muita coisa para você pegar, refletir, mas calma, você não podia fazer tudo, né? Não tem como fazer numa redação que tem 30 linhas ainda somente disponível, fazer uma redação gigantesca. Então você teria que pegar um segmento. E a minha sugestão, a partir desses textos que a gente analisou, que a gente mostrou, inclusive a referência da Greta Thunberg, eu particularmente escolheria falar do meio ambiente. E chegamos finalmente ao ano de 2022 e não poderia ser diferente, a FUVEST sempre surpreendendo a gente, mas nunca distante da contextualização em relação à crítica atual, conjuntura atual, e ele colocou o tema, olha só, as várias, as diversas, as diferentes faces do riso. Aí você para, poxa, como assim as diferentes faces do riso? Como é que eu vou desenvolver uma redação sobre esse tema? Cara, à primeira vista parece uma coisa muito surreal, muito impossível, subjetiva. Mas quando você lia os textos motivadores, você percebia que era sim possível discursar, argumentar sobre esse assunto e muito bem. Por quê? Porque o riso, gente, de acordo com os textos motivadores, é uma ação polivalente, variável, até mesmo nesse tema já indica essas diferentes, essas várias facetas do riso. O riso, por exemplo, ele pode ser utilizado para demonstrar alegria, felicidade, satisfação, prazer, mas também pode ser utilizado para demonstrar rancor, ódio, ironia, zombaria, sarcasmo. Veja que o riso tem diversas fases. Eu falei fase? Não, é diferentes faces, galera. O riso tem diferentes faces, várias formas de manifestar sentimentos. Então, apesar do riso, aparentemente, durante o decorrer histórico, né, da análise conjuntural, social, apresentar alguma coisa relativa à alegria, à felicidade, a gente percebe que, no final das contas, ele é usado de maneira as mais diversas possíveis. E por que esse tema é pertinente? Se a gente for pensar que nós estamos saindo num cenário pandêmico em que o humor se tornou uma ferramenta de fuga da realidade, a gente percebe que o riso foi fundamental para fazer com que muitas pessoas suportassem a dureza, a situação degradante de uma pandemia que afetou muita gente, ceifou diversas vidas e fez com que muitas outras ficassem doentes, sem emprego, etc. Então o riso acaba se tornando uma forma, um mecanismo de válvula de escape para poder fazer com que a vida seja menos grosseira, que a gente atenue os impactos negativos e degradantes dos desesperos que a gente vivia na realidade. E além de tudo isso, o riso foi utilizado por muitos humoristas na conjuntura brasileira. Você deve ter visto alguns, como o Adnet, por exemplo, que se valeram das redes sociais e impulsionaram o riso como uma forma crítica, de leitura analítica crítica. E isso não é feito somente agora, tá? Nessa atual conjuntura. Antigamente, quando se pega Gil Vicente, por exemplo, ele fazia do humor, do riso, da sátira, o quê? Uma grande forma pedagógica de ensinar as pessoas sobre os problemas da sociedade naquele momento, criticar a sociedade por meio do riso. Então, esse tema dava margem para muitas coisas, mas como o tema dizia as diferentes faces do riso, então seria interessante pelo menos você abordar duas faces, talvez aquela que gera alegria e satisfação, talvez aquela que gera crítica, uma crítica inteligente, uma crítica pedagógica para as pessoas aprenderem, como o Gil Vicente fazia, ou a Adnet fez também durante o decorrer da pandemia. Então veja que é um tema, cara, difícil a princípio, mas quando a gente lia os textos motivadores, parecia que alguma coisa se abria na nossa cabeça e a gente tinha uma percepção mais ampla. E além disso, essa proposta de 2021 trazia essa pintura dessa chinesa chamada de Yu Mingjun, eu acho que pronuncia dessa forma. Veja essa pintura, cara, as pinturas dela normalmente têm essas características aí, de uma pessoa que está escancarando uma boca cheia de dentes, com um sorriso muito aberto, muito gigantesco, mas que na verdade não revela a alegria, parece que é um riso de desespero, de angústia. E o riso que ela ilustra é diante de um contexto chinês, já que ela é chinesa, já que ela morou grande parte da sua vida na China. O que a gente tem na China nesse contexto, né, que influenciou provavelmente a pintura dela? A gente tem um regime opressor, em que as pessoas não têm liberdade de expressão, e talvez essa seja uma forma de manifestar o quê? Nessa pintura, criticamente a sua visão contra a intolerância em relação aos ditames do governo chinês. Então percebe que ela faz uma crítica à imposição, à censura.
Cara, brilhante, vale a pena você conferir a mais pinturas dessa artista plástica para você utilizar de repente em um outro tema de redação. Galerinha, estamos quase chegando ao final da nossa aula. O que vocês vão fazer agora? Gente, vocês vão pegar esse sistema de redação e vocês vão praticar. A gente não fez essa análise à toa, vocês têm que praticar também. A partir desse contexto, a partir dessa sugestão de adoção de conduta normativa para vocês desenvolverem seu texto, vocês vão pegar, entrar na nossa plataforma e acessar esses temas e escrever sobre eles. Ah, peraí, você ainda não é assinante da nossa plataforma? O que você está fazendo? Você está perdendo tempo, gente. Vai lá, entra na nossa plataforma, o link está na nossa descrição, acessa, corrija-me, se inscreva gratuitamente e depois verifique um plano que cabe no seu bolso. Com certeza você vai assinar e você vai se tornar mais um dos grandes vencedores da Corrija. Calma que o vídeo está acabando, mas ainda não acabou e você ainda não ouviu falar sobre as perspectivas do futuro. Analisando esses temas todos, quais são as conclusões às quais a gente chega? A gente pode chegar à conclusão de que nós teremos um tema subjetivo, um tema reflexivo, um tema crítico, que vai exigir você uma leitura do tema associado aos textos motivadores, porque são eles que vão dar o norteamento para você produzir uma boa redação. Então leia atentamente esses textos e a partir disso construa uma tese em cima dessa temática. Vale lembrar também que muitas vezes a FUVEST dá um tema que é muito amplo, muito subjetivo, e você não tem como escrever sobre tudo. Então o que você tem que fazer? Tem que pensar estrategicamente em delimitar o assunto que você vai tratar na sua redação diante das diversas possibilidades que ele apresenta. Então isso é muito essencial. Podem esperar um tema bem contemporâneo, que faça uma crítica e uma reflexão diante da atual conjuntura em que você se encontra. Valeu, gente linda, muito obrigado por assistir essa aula até o final. A gente se vê na próxima. Bons estudos!